Luiz Gonzaga Pinto da Gama foi uma das personalidades mais importantes do século XIX no Brasil imperial e escravista. Nasceu em Salvador, na Bahia, em 1830. Filho de uma negra africana livre e de um fidalgo português, foi vendido como escravo aos 10 anos de idade. Pouco se sabe sobre o período de sua infância em Salvador, a não ser o que o próprio Gama quis que soubéssemos em uma carta autobiográfica, escrita a pedido de um amigo, quando já tinha 50 anos e se tornara a personalidade consagrada em São Paulo. Ele seria vendido pelo próprio pai e ficaria como escravo doméstico dos 10 aos 18 anos, e daí em diante embarcaria na trajetória para se tornar um dos maiores nomes da luta contra a escravidão no Brasil. Nasci na cidade de Salvador, capital da província da Bahia, em um sobrado da rua do Bangala, em 21 de junho de 1830, pelas 7 horas da manhã, e fui batizado 8 anos depois, na igreja matriz do Sacramento da cidade de Itaparica. Sou filho natural de uma negra africana livre da Costa da Mina, de nome Luísa Maim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro, tinha os dentes alvíssimos como a neve, era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Dava-se ao comércio, era quitandeira muito laboriosa e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos que não tiveram efeito. Luiz Gama ainda informa na carta que após a revolta da Sabinada, sua mãe foi presa e levada para o Rio de Janeiro, em 1847. Ele até chegou a procurar seu paradeiro, mas sem sucesso. Voltou a procurar mais vezes, mas não a encontrou. Em homenagem à sua mãe, ele escreveu o poema Minha Mãe. No poema, ele demonstra ter bastante carinho e revela informações instigantes sobre a fé de sua mãe, sabidamente pagã. Sobre seu pai, ele foi bem indiferente na carta. Seu pai gastou todo o dinheiro na jogatina e, para pagar as dívidas, vendeu o filho para mercadores de escravos. Assim, Luiz Gama foi parar em São Paulo. Desde que fiz-me soldado, comecei a ser homem, porque até os 10 anos fui criança. Dos 10 aos 18, fui soldado. É assim que ele intitula seus anos na escravidão, como um soldado que saiu da infância e foi diretamente jogado nessa vida de desafios, vencendo uma batalha por dia para superar a condição degradante que lhe foi imposta. Uma vez vendido como escravo, foi levado para São Paulo, onde permaneceu analfabeto até os 17 anos. Posto à venda, foi rejeitado por ser baiano. Naquela época, escravizados vindo da Bahia tinham má fama, eles eram considerados muito rebeldes. Dessa forma, Luiz Gama acaba sendo levado para a casa de um comerciante. Em São Paulo, Gama passou por várias metamorfoses. Fora criança livre e ali feito escravo, e depois a homem livre, de analfabeto a integrante do mundo das letras. Exerceu diversas profissões e posições sociais. Escravo do lar, soldado, ordenança, copista, secretário, tipógrafo, jornalista, advogado e autoridade da maçonaria. Permanecem obscuros, contudo, os artifícios utilizados por Luiz Gama para obter sua liberdade, sendo aventada a possibilidade de que para tal tenha se utilizado do depoimento do pai, cuja identidade ele próprio zelava por manter obscura. O poeta da negritude começou a alfabetizar-se aos 17 anos, e foi sua sede de conhecimento que possibilitou o acesso às informações necessárias para obter sua liberdade, um ano depois. Ao longo da vida, Luiz Gama procurou aproveitar todas as oportunidades para ampliar seu horizonte literário e jurídico. Gama não teve dúvidas de que o caminho das letras também poderia levar à liberdade e empenhou-se em aprofundar seus conhecimentos do domínio da literatura e da escrita. Ele interessou-se pela compreensão dos trâmites legais e de como funcionava a interferência das autoridades do governo e dos senhores de escravos, cujos interesses eram os mesmos. Luiz Gama assentou sua luta jurídica contra a escravatura ao longo de sua vida de advogado provisionado. Ele não havia completado como ouvinte o curso na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, pois foi praticamente expulso pelos colegas. O motivo? Sua cor de pele. Como demonstrou profundo conhecimento desse ofício, foi autorizado a exercer a advocacia como rábula, termo que designa o profissional que advoga sem o diploma. Ao longo de sua carreira de advocacia, ele chegou a libertar mais de 500 escravos. Luiz se utilizava como base a Lei Diogo Feijó de 1831, que abolia a importação de escravos. Assim,
ele pegava os escravizados que haviam chegado no Brasil após essa data e anulava a escravidão. Digamos assim, de seus familiares conhecemos muito pouco. Sempre teve uma vida familiar reservada. Casou-se com Claudina Fortunata Sampaio, mulher negra da família Arruda Sampaio de Campinas, com quem teve um filho, Benedito Graco da Gama. Mulher meiga e carinhosa, soube entender a luta do marido. O filho estudou na escola militar, foi major do exército e comandante do corpo de bombeiros da capital paulista. Seus escritos nos jornais eram bastante irônicos e eram desferidos mordazes ataques aos escravocatas. Igualmente eram suas falas nos tribunais. Luiz Gama foi capaz de dizer durante a defesa de um escravo que assassinou seu senhor: para o coração não há códigos, e se a piedade humana e a caridade cristã se devem clausurar no peito de cada um, sem se manifestar por atos, em verdade vos digo aqui, afrontando a lei, que todo escravo que assassina o seu senhor pratica um ato de legítima defesa. A frase polêmica, dizem alguns, teria sido ouvida em um júri na cidade de Araraquara, interior paulista, mas seu conteúdo seria diferente. Escravo que mata senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Ele tinha um traço distinto, singular, marcado pela militância tanto literária quanto jurídica e pela reafirmação de sua origem negra africana. Em seus textos, transformava informações em conhecimento a favor de sua causa e satirizava a sociedade da época em verso e prosa. Ele trabalhou 12 anos como escrevente e recebeu uma demissão justificada por sua atuação em favor dos negros. A segunda metade do século XIX foi marcada por vários movimentos revolucionários e filosóficos. A luta pelos direitos dos trabalhadores puxava várias outras lutas. Entre elas estava a batalha pelo fim da escravidão. Nessa esteira, parte do movimento abolicionista passou a defender a queda do Império e a implantação da República. Luiz Gama pensava dessa forma. Gama não separou o social do radical e combateu tanto a escravidão quanto a monarquia. Vislumbrou na República o nascimento da igualdade e da liberdade numa perspectiva cidadã. Pensando assim, participou de setores mais progressistas de seu tempo. Fundou e colaborou com órgãos de imprensa, bem como o Partido Republicano Paulista, e integrou de maneira atuante a maçonaria. Além de utilizar o jornalismo e o direito para combater a escravidão, ele também se destacou na literatura. Sem dúvida, foi o primeiro grande poeta satírico em pleno romantismo. Pioneirismo fácil de constatar quando lemos seu único livro, Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, lançado em 1859. Segundo o escritor Luiz Carlos dos Santos, lá, o espírito revolucionário do ex-escravo contagia os versos e expõe de maneira inédita uma negritude que tem orgulho, que luta e que atua em todos os espaços sociais pela liberdade. Sua poesia não é a expressão da culpa, é ácida e reveladora, afirma e confirma sua identidade, seja por meio da herança do forte caráter materno, cujas origens estão em África, seja evidenciando a frágil identidade constitutiva do povo brasileiro. A participação político-partidária de Luiz Gama foi coerente com sua atuação legal. Defensor dos ideais republicanos, não o separava da sua obstinada luta contra a escravidão. Suas intervenções nos encontros políticos sempre procuravam articular a luta pela emancipação política do Brasil e a imediata abolição do trabalho escravo. Como membro do Clube Racial do Partido Republicano Paulista, do qual foi um dos fundadores, e ainda como integrante da Loja Maçônica da América, Luiz Gama ampliou sua atuação abolicionista, embora soubesse das limitações impostas pela presença em muitos desses grupos de pessoas que defendiam os ideais republicanos e, ao mesmo tempo, a manutenção do trabalho escravo, ou sua abolição lenta e gradual, contrariamente à posição de Gama. Segundo Luiz Carlos dos Santos, tais divergências não impediram a ação política do poeta negro. Ele era um dos poucos políticos de seu tempo que não separaram a emancipação social da racial, projetando assim uma visão de vanguarda. Gama tinha diabetes, e esta foi a causa mortis que o vitimou a 24 de agosto de 1882. Seu funeral reuniu muita gente. Após ser sepultado, seus amigos fizeram um juramento de não deixar morrer a ideia pela qual combater aquele gigante. Luiz Gama morreu antes de ver concluído o fim da escravidão e a implantação da República. Podemos dizer que 2 de seus maiores objetivos como cidadão, mas sem dúvida, seu objetivo determinado de contribuir para o fim da escravidão lhe fez entrar para a história, como um homem que utilizou do seu conhecimento para lutar por sua liberdade e dos seus irmãos.
deixando um grande legado como jornalista, escritor e advogado. O advogado dos escravos. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Aqui embaixo tem nossa campanha no Apoia-se. A partir de R$5 você contribui com o canal e garante mais vídeos. No mais, é isso. Até mais!